Bom dia, crianças! Como vocês sabem, a maioria das pessoas sabe, meu nome é Dinha, estou sempre aqui nas aulas missionárias, né, da Tereza Cristina. Hoje a nossa aula não será uma aula missionária, mas será uma aula muito importante. Vocês prestem atenção e tenho certeza que Deus irá falar o coração de vocês, tá, crianças? Vamos começar a nossa aula orando, falando Papai do Céu. Convide seus amiguinhos, liguem para os seus vizinhos, seus primos, convide para a nossa aula especial do mês de dezembro. Feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus amado, te dou graças, ó Pai, por mais esta aula, e que o Senhor venha falar através da minha pessoa, que o Senhor venha falar aos corações das crianças, e que o Senhor venha transformar as vidas, e que as crianças sejam verdadeiros adoradores, que eles venham ter temor, ter respeito e reverência à Tua palavra, que o Senhor venha entrar com salvação aos pais, aos tios, aos familiares, aos amiguinhos, e que o Senhor venha mostrar que o Seu Filho Jesus morreu ali na cruz por mim e por eles para nos dar a salvação. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como dezembro, né, a tia Rebeca estará fazendo um plano de aulas diferente para vocês e tenho certeza que vocês vão gostar deste mês. Já começou com a tia Janaína, já começou, foi uma bênção, uma aula maravilhosa, e que Deus venha continuar falando com vocês. Crianças, a nossa aula se encontra, eu não vou ler o texto todo, mas vocês vão acompanhar aí de casa, tá? Com as suas Bíblias, tá? A nossa aula estará começando em 1 Samuel, capítulo 16. Eu não vou ler tudo, tá, crianças? Mas depois vocês leem aí toda a história, tá? Vou ler alguns versículos. 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tá? Outro versículo aqui. Vocês já devem estar sabendo de quem aqui o Senhor está falando. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. O Espírito do Senhor se apoderou a Davi. E desde aquele dia, Deus o levantou e o nomeou a Ramá. Então, crianças, desde aquele dia, Deus chamou a Davi. Deixa eu abrir aqui do lado. Então, vocês já sabem, já viram de quem hoje nós vamos estar falando, tá? O nosso personagem hoje é Davi. E Davi, ele trabalhava com o que, crianças? Com certeza vocês devem estar sabendo com o que Davi trabalhava. Davi cuidava de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Davi cuidava com muito carinho. O local que as ovelhas ficam é aprisco. Então, Davi tinha muito cuidado. Sabe por quê, crianças? Às vezes, olha, aparecia animais querendo comer, querendo matar suas ovelhas. Uma certa feita, um urso chegou próximo ao aprisco, querendo abocanhar uma de suas ovelhas. Mas Davi foi lá, enfrentou o urso, matou o urso e não permitiu que o urso matasse suas ovelhas. Ele era muito preocupado, ele protegia as ovelhas. Você sabia que o Papai do Céu protege vocês, crianças, do maligno, das coisas erradas, daqueles que não agradam a Deus? Papai do Céu protege vocês. Às vezes não é um urso que vai aparecer na sua frente, no seu caminho, mas alguma coisa para tirar você da direção de Deus,
tirar você do temor ao Senhor. Temor ao Senhor é respeito a Deus, reverência a Deus. Então, crianças, uma outra feita, Davi também percebeu que vinha, crianças, vinha um leão. Davi enfrentou um leão, mas Davi era pequeno. Vocês viram que a tiadinha leu? Davi era de pequena estatura, ele era pequeno, mas Davi fazia de tudo para salvar as suas ovelhas. E quando ele viu aquele leão, porque as ovelhas são muito delicadas. Ah, eu amo ovelhinhas. Ovelhinhas são muito delicadas. Então, crianças, ele não teve medo. Ele enfrentou um leão também feroz. Ele enfrentou aquele leão e, mais uma vez, ele protegeu as suas ovelhinhas. Ele protegeu as suas ovelhinhas. Crianças, às vezes tinham algumas ovelhas, por exemplo, cada ovelha ele colocava um nome. Uma era mimosa, outra era delicada, outra era teimosa. A malhada era teimosa. De vez em quando ele percebia e ela estava já tentando sair, tentando pular a cerca, né, do aprisco. E ele ia lá, ela estava lá, toda suja, às vezes machucada. Davi trazia ela. Olha, ele trazia ela com todo carinho. Ele pegava no colo a ovelhinha, trazia de volta para o aprisco, cuidava dela, cuidava dos seus ferimentos. Sabia, crianças? Quando às vezes nós nos machucamos, às vezes alguma coisa em casa, a mamãe não faz um curativo? A mamãe vai lá e faz um curativo na gente, não é? Eu gosto muito de fazer curativos. Então, crianças, e conforme você vai crescendo, às vezes a vida, né, vem a machucar você. Então, Jesus Cristo, ele cura as suas feridas, aquelas feridas lá de dentro. Jesus cura das suas feridas, sabia? Ele cicatriza não com remédio, com o remédio que você usa no hospital ou com outro tipo de remédio, mas o remédio de Jesus é o amor. Ele, com seu amor, ele cura as nossas feridas. Foi por isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, por mim e por você, para garantir a salvação. Então, crianças, vocês viram, apesar do seu tamanho, né? A Bíblia diz que Davi era pequeno, mas ele não tinha medo, porque ele cria em Deus. Quando ele estava no aprisco, crianças, sabiam que ele gostava muito de tocar um instrumento. Qual instrumento será que Davi gostava de tocar? Será que Davi gostava de tocar flauta? Será que era uma flauta? Será? Tiadinha não sabe tocar. Eu não sei tocar instrumentos. Mas, crianças, você vai ver aí que instrumento que Davi tocava. Não era flauta, tiadinha. Ah, Davi tocava harpa. E ele adorava a Deus ali, conversando com as suas ovelhas, protegendo. Ele deitava no aprisco perto delas. E ali ele olhava para o céu. E ele compunha muitos salmos. Davi compôs ali para o Senhor. Pode ver lá nos salmos. Tem lá salmos de Asaf, tem salmos de Davi. Tem muitos salmos na Bíblia. E muitos salmos foi composto por Davi. Ali era uma maneira que ele adorava a Deus. Você pode adorar a Deus na sua casa com um instrumento. Você, de repente, toca um órgão, você toca algum instrumento na orquestra, você toca um violino, você pode tocar na igreja uma guitarra, uma bateria. Você, com o instrumento que você escolher, você pode adorar a Deus, tá? E que você faça os seus ensaios para tocar bem, porque Deus não aceita nada de qualquer jeito. Davi sempre procurava fazer o melhor para Deus na sua adoração. E um dia, crianças, o nosso profeta Samuel tinha que ir lá para escolher um novo rei. O rei na época de Davi era o rei Saul, mas Deus estava muito entristecido com as atitudes de rei Saul. Rei Saul não estava mais agradando a Deus. Então Deus já tinha planejado escolher outro rei. E sabe, crianças, quando o Senhor mandou Samuel lá na casa de Davi, Davi tinha vários irmãos e Davi era o menorzinho que tinha na casa dele. E ele estava lá longe, lá no aprisco, lá cuidando das ovelhas, né? E talvez estava até esquecido pelos irmãos, esquecido pelo pai, estava lá bem esquecido. Crianças,
aqui, vamos ler aqui com vocês, mais uma vez, vamos ler para vocês, tá? Vocês viram que Deus disse que ele não... Olha aqui, ó, é interessante que Davi tocava harpa, e um dia Saul foi atormentado por um espírito maligno. E aí procurava de todo jeito para Saul ter paz. E Saul não tinha paz, rei Saul não tinha paz. E aí falaram assim para ele, olha, precisa alguém vir tocar para ele algum instrumento que ele venha ter paz. Então, avisaram para ele. E aí está aqui, ó, 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito maligno. Aqui Então os criados de Saul disse, eis que agora este espírito mau está assombrando muito Saul. Precisamos achar alguém que venha tocar um instrumento para ele. Então eles disseram, pois nosso Senhor disse aos seus servos que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então, toda vez que Saul estava atormentado, chamavam a Davi e Davi tocava harpa, não é? Para vocês verem. Então, crianças, olha só, relembrando. Quando Samuel foi lá, na casa de Jessé era o pai de Davi. Foi lá na casa dele e começou a chamar os irmãos, E aí foram vindo um jovem, formoso, esse é Abinadab. E foi vindo outro, esse outro é Samá. E foi vindo os irmãos. E aí Samuel disse, e Deus falava no coração de Samuel, não é este ainda, não é este ainda, não é este. Aí Samuel disse para ele, mas não tem mais? O senhor não tem mais filhos? Disse a Jessé. Aí ele falou, tem um que está lá no aprisco, lá cuidando das ovelhas lá, mas está muito longe. Pois chame este. Então assim, crianças, chamaram a Davi. Foram buscar Davi longe, que ele estava lá cuidando das ovelhas. E aí Deus disse a Samuel, envia e manda chamar, pois não assentaremos na mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo e formoso, de semblante de boa presença e pequeno. E disse o Senhor, levanta-te e o ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso e ungiu no meio de seus irmãos. E assim o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, crianças, Davi, ele era forte no Senhor. Então, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, ele fazia a diferença no meio dos seus irmãos. E assim, crianças, chamaram a Davi para tocar para o rei. Olha que honra tocar para o rei. Pois é, crianças, quando você está tocando o seu instrumento na igreja, para quem que você está tocando? Para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para o nosso Rei Jesus. Crianças, eu queria fazer aqui uma pergunta. Voltando um pouquinho. Muitas vezes você ouve uma frase assim, ó. Jesus, está na Bíblia. Jesus, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Algumas vezes tem essa frase na Bíblia. Por que será que fala Jesus, filho de Davi? Jesus, filho de Davi, por quê? Eu quero que você pesquise. Esse desafio eu lanço para você. Você pode perguntar para a mamãe, para o papai, para a professora na igreja. Pergunte por que fala Jesus, filho de Davi. Na genealogia, vou dar uma dica para vocês, tá? Lá na genealogia, interessante, crianças, que uma certa feita eu vi um pastor pregando, se não me falha a memória, uma das vezes foi o pastor Alain Barbosa. E eu já vi outros pregadores também. E eu achei estranho eles abrindo lá na genealogia. Mateus capítulo 1. Eu não vou ler inteiro, tá? Fala a genealogia de Jesus Cristo, tá, crianças? Então, vocês vão lendo nomes e nomes e nomes e nomes, tá? E aí, vocês vão parar lá no versículo 1, 16. E Jacó gerou a José.
marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse Jacó não é Jacó, irmão de Esaú, tá? Vocês vão lendo a genealogia inteirinha, tá? Que vocês vão entender, tá? Então, este é outra pesquisa que eu vou dar para vocês fazerem, outro desafio, tá? Vocês vão ler todinha a genealogia e vocês vão descobrir a origem, de onde que vem Jesus e por que essa ligação que fala Jesus, filho de Davi. E crianças, esse é desafio para vocês, tá? Peça aí o papai e a mamãe que é fiado na palavra de Deus, pede a professora, vão pesquisar na internet, pode pesquisar onde vocês quiserem, mas vocês vão pesquisar sobre isso aí. Crianças, olha que interessante, no Salmo, olha aqui, Salmo 21, que eu estava lendo hoje, olha aqui, aqui já fala como rei, ó, Salmo 21, versículo 7, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Esse Salmo 21, pode procurar lá, Davi louva a Deus pela vitória, tá? O Salmo 20 também foi Davi que escreveu, e o Salmo 21 também. Davi de todas, olha, se você percorre a vida de Davi inteirinha, tá? Davi participou de muitas guerras, de muitas batalhas, e a maioria dessas guerras, dessas batalhas, Davi venceu. Por quê? Porque o Senhor era com ele, o Senhor esteve com Davi. Mas na minha opinião, eu acho a batalha maior que Davi já enfrentou, tá, crianças? Vocês sabem disso, foi quando ele enfrentou a primeira batalha que Davi enfrentou. Para vocês terem a noção, vocês sabem, eu não vou contar a história toda, crianças, sobre Davi e Golias. Mas ó, para vocês verem, ter uma noção do tamanho. Olha como Davi era bem pequeno, olha, perto da estatura de Golias. Olha só para vocês verem o tamanho. Vocês sabem a história todinha de Davi e Golias. Crianças, o gigante Golias tinha quase 3 metros. E foi aí quando o quê? O rei Saul queria que alguém enfrentasse esse filisteu que estava atormentando os israelitas. Então, olha o tamanho de Davi. Davi se alistou, ele falou, eu quero lutar contra esse filisteu. Saul disse, rei Saul, mas você tem noção do tamanho que é esse filisteu, esse gigante filisteu, o gigante Golias? Você tem noção do tamanho dele para você lutar contra ele? Aí Davi disse, mas eu quando cuidava das minhas ovelhas, eu enfrentei um urso e eu protegi as minhas ovelhas. Outra vez também, um leão queria atacar as ovelhas e eu enfrentei e eu venci. Eu posso vencer este gigante Golias. O rei Saul disse, então tá bom, se você quer, então você vai. Ele andava lá, ó, com uma bolsinha, tá? Alguém fala bornal, alforge, e ali ele andava o quê? Com as pedrinhas ali dentro. E assim foi. Então, crianças, não foi por conta das pedras, mas porque Davi estava confiando no Senhor. E foi o Senhor que deu a estratégia para ele. E assim, o que aconteceu? Quando ele lutou ali com o gigante Golias, o que ele fez? Ele jogou, girou uma pedrinha, pá! Bateu bem aqui. Olha, crianças, nós temos um local aqui na nossa testa, muito delicado, e era exatamente este local que estava aparecendo no gigante Golias. E ele mirou, jogou, pá, na pedra, e o gigante tombou e caiu, e assim ele prevaleceu porque ele confiou no Senhor Jesus. Então, crianças, se você passar por algum problema, alguma dificuldade, você confie que o Senhor Jesus, o Rei do Senhor, ele estará pelejando por você e com certeza ele te dará vitória, né? O Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Então, crianças, o que aconteceu? O Samuel veio lá, profeta, e ele pegou e ungiu Davi, tão pequeno, menor, para ser o que? Rei. Agora, sabe o que eu queria que vocês fizessem, crianças? Tá? A primeiro aqui que eu ia explicar para vocês, que quanto tempo, eu queria que vocês pesquisassem quanto tempo demorou para Davi
Depois que ele foi ungido rei, olha aqui, depois que ele foi ungido rei, tá? Quanto tempo demorou? Veja aí, descobre aí, tá? Pode pesquisar. Pede ajuda aí aos universitários, papai, mamãe, tio, todo mundo. Quanto tempo ele foi depois que ele foi separado, que o Samuel veio e ungiu, derramou azeite sobre ele. Quanto tempo foi que ele sentou no trono e ocupou o seu reinado, tá? Será que foi 1 ano? Será que foi 2 anos? Será que foi 3, 10? Não sei quanto tempo que ele se tornou, que Davi se tornou o rei de Israel. E Deus era com ele. E o Senhor era com ele. E agora, olha só. Se Davi, antes de ser rei, ele já lutava pelas suas ovelhinhas, protegia as suas ovelhinhas, e o Senhor era com ele. E quando ele se tornou rei, ele também teve muitas vitórias, porque ele nunca deixou de confiar em Jesus, o nosso Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, crianças, pesquisem, tá? Então, eu vou dar essa tarefa para vocês, tá? Leiam lá a genealogia e descubra qual a ligação de Rei Jesus com Davi. Qual a ligação, tá? Você descubra. E por que essa frase? Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu lanço esse desafio para você, amiguinho, tá? E a próxima tia vai continuar aí a nossa história. A tia Rebeca vai colocar um louvor para vocês e vamos adorar ao Senhor Jesus. Tá bom, amiguinhos? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima aula. Deus te abençoe.